ao próximo ponto. Posições hereditárias. O primeiro fator é a base, que é a primeira substância. E foi criado de forma existência a partir da existência, quer dizer, das mentes progenitoras. Resulta, portanto, que até certo ponto é como copiar de um livro para outro. Quer dizer, que quase todas as questões que eram aceitas, que haviam sido alcançadas pelos seus antepassados, foram copiadas nele, mas a diferença está que se encontra de uma forma abstrata, muito parecida à do trigo que foi semeado e que é considerado ainda uma semente, até que se tenha descomposto e se tenha despojado de sua forma prévia. Ocorre o mesmo com a gota de sêmen, da qual nasce o homem. Não existe nela nada da forma dos seus antepassados, mas unicamente força abstrata. Podem as mesmas ideias que eram conceitos nos seus antepassados que sejam convertidas em meras tendências nele, chamadas instintos ou hábitos, que os impulsiona a atuar, inclusive sem saber porquê. Mas essas intenções, inclinações existem, quero fazer algo. Por contrário, eu rechaço algo de uma forma, mas tenho uma relação especial com as coisas que existiam nos meus antepassados. Só que não é a mesma forma como era ali. Pode ser que tenha uma forma diferente, que impulsionam, inclusive sem saber porquê. Desculpe. De modo que só nos admitem, mas só a posição e o conceito dos nossos pais também chegam a nós uma aderência em relação, e daqui surgem várias tendências que encontramos nas pessoas. Uma tendência... Desculpem. Não que eu seja assim algo como meu avô, tenho uma inclinação para a educação, a cultura, todo tipo de coisas, como minha mãe e meu pai. E com relação a isso, existe. Quer dizer, passam essas coisas básicas, mas sem uma forma. E daqui surgem as sentenças que encontramos nas pessoas, tendências. Uma tendência a crer, outra a criticar, não tendência a se conformar com a vida material, ou um desenho pós dos ideais, ou depreciando uma vida de conformismo, ou sendo tacanho, ou condescendente, ou insolente, ou tímido, pois todas essas tendências que aparecem nas pessoas não foram adquiridas por elas, só que são herança dos seus antepassados, que lhes legaram. É sabido que as pessoas, que a mente humana, existe um lugar particular onde residem essas tendências, que se chama cérebro alongado ou subconsciente. Todas as tendências se encontram ali, mas devido a que os conceitos dos nossos antepassados, frutos das suas experiências, se converteram a nós em simples tendência, se considera que é igual ao trigo semeado, que vai ser despojado da forma anterior e tenha ficado nu, mas possuindo forças potenciais que haverão de adquirir formas novas. Em nosso caso, essas tendências estão destinadas a assumir a forma de ideias, que, portanto, são consideradas a primeira substância. Esse é o primeiro fator, chamado com base. Nela residem todas as formas das tendências particulares
que o homem herdou dos seus progenitores e que definimos como herança ancestral. Deve ser levado em conta que algumas dessas tendências se manifestam de forma negativa, quer dizer, opostas àquelas encontradas nos antepassados, e por isso que se disse: tudo que está oculto no coração do Pai se faz evidente no Filho. O motivo para isso é que a base se despoja de sua forma anterior para se revestir numa nova. Portanto, é similar a rechaçar a forma dos conceitos dos seus antepassados, como o trigo, que se decompõe na terra e perde inteiramente a forma do grão. Então, todavia, depende dos outros 3 fatores. Quer dizer, temos 4 fatores, mas temos também o assunto da herança, que cada vez nós decidimos os discernimentos interiores, os dados interiores de nossos progenitores e eles dos seus progenitores, e assim tem mudanças. Se não tivesse mudanças, para que teríamos que falar? Se tudo que teve o pai teve um filho, tá bem, existiu, mas o que havia no pai também pode ser 2 formas opostas, diferentes no filho, porque na transição desveste sua forma anterior e, portanto, existem essas coisas, mas todo tipo de formas novas, não como no pai predecessor, e, portanto, tem coisas que no filho se revelam de uma forma um pouco diferente que no pai, e pode ser que no filho certas coisas se revelem mais e outras menos, de forma direta ou inversa, ou, portanto, uma grande diferença entre o que tem no pai e o filho, ainda que sejam os mesmos pontos, e os pontos sejam iguais. Sim, está claro, é muito interessante quando isso acontece, mas que, em verdade, isso não importa, portanto, não é importante. Todas essas coisas, essa escolha, essa realização, tudo isso não depende de mim. Para que eu devo olhar, então? Veja o artesão que me fez. O que eu posso fazer com isso? Sim? Fale, Zico. Todo o tempo você está chorando que eu nasci assim. Nós também choramos. O que podemos fazer? Fica, não choro. Vejam o título aqui.